E aí, pessoal, tudo bem? Neste último domingo, teve uma partida importante aí da Primeira Liga de Portugal. O Porto venceu a Vitória de Guimarães por 2-1 e encostou no Benfica, né? A diferença de pontos era de 7 a 2 rodadas, caiu para 1. Né, porque o Porto vence o confronto direto e daí nesse fim de semana o Benfica perde para o Sporting Braga e o Porto vence o Vitória de Guimarães, então a diferença cai para 1. Mas ainda que as repercussões, ainda as implicações desse jogo sejam grandes para o campeonato, um grande motivo de repercussão mesmo é o que aconteceu com o meia atacante malinês do Porto, o Marega. E o jogo estava 1-1. Ele que jogou no Vitória de Guimarães, né? Ele faz o segundo gol do Porto, exercendo a lei do ex, e começa a ser insultado de forma racista por alguns torcedores do Vitória de Guimarães. Ele se revolta, responde, toma o cartão amarelo do árbitro e depois pede para sair do jogo. O Sérgio Conceição, técnico do Porto, não quer tirá-lo de campo. Companheiros do Porto tentam demovê-lo da ideia de deixar o jogo, mas ele acaba deixando o jogo, ele acaba saindo e é substituído. E aí fica toda uma questão sobre o que deveria ter acontecido. Bom, pós-jogo tem aquelas coisas que a gente já imagina, né? Que a gente já viu, já até fiz vídeo de racismo aqui, sobre racismo em torcidas. Depois do jogo já aconteceu aquilo que a gente já está meio acostumado, né? A torcida organizada do Vitória de Guimarães soltou uma nota dizendo que não foi racista, que não é isso, que não é aquilo, bababá. O presidente do Vitória de Guimarães dá aquela passada de pano assim, né? Com produto de limpeza e tudo para passar bem o pano mesmo, dizendo que não viu insulto racista, viu só um jogador sendo provocador, no caso acusando o Marega de ser provocador, porque é o jeito dele, ele era assim quando era jogador do Vitória de Guimarães, mas falou que vai investigar o que aconteceu. Tem câmeras no estádio tudo e vão investigar o que aconteceu. O Porto apoiou o seu jogador. O Marega, ele fez uma postagem nas redes sociais mandando o árbitro se fuder, inclusive a foto que ele posta no Instagram é com ele com o dedo médio para a torcida do Vitória de Guimarães, e dá para ver até alguns torcedores do Vitória de Guimarães xingando ele naquele momento. E bom, o que a gente e a Primeira Liga disse que foi investigado, aquelas coisas, né? Mas assim, bom, pós-jogo tem investigação, eventuais punições, mas tem que ser feito também as atitudes no jogo. E o que deveria ter acontecido no jogo? Porque aí há uma certa polêmica aí sobre o que deveria acontecer, porque realmente é uma situação delicada. Eu acho que não tem uma resposta pronta, né? Eu vi gente defendendo que os jogadores do Porto deveriam ter apoiado o Marega, porque os jogadores do Porto pedem para o Marega não sair de campo, né? Eles tentam convencer o Marega a ficar, e tem gente que acha que os jogadores do Porto não deveriam ter feito isso, e deveriam apoiá-lo, inclusive. E tem outra ideia, que seria ele ficar em campo, não é como protesto, mas para chegar lá e jogar e ajudar o Porto a fazer mais gol e a ferrar os racistas fazendo mais gol e vencendo o jogo, né? São duas linhas de raciocínio que assim tem uma lógica em cada uma delas, tem um princípio. Bom, eu nunca passei por racismo nesse nível nunca imagino que eu nunca vá passar. Então assim, é muito fácil para mim ficar aqui cagando regras dizendo o que deve acontecer, né, com um negro que sofre racismo. Eu acho que não estou em posição muito clara para julgar isso. Então eu acho que quem sofre esse racismo aí tá numa posição melhor para reagir, para saber o que dá vontade de fazer. Então eu acho que assim, se o Marega teve a vontade de sair, acho que os jogadores deveriam apoiá-lo, em princípio. Tá? Agora, pegando um exemplo aqui do que aconteceu nos anos 70, a África do Sul vivia o regime de apartheid, né, um regime oficialmente racista, e resolveu convidar a seleção das Índias Ocidentais para uma série de amistosos no cricket. As Índias Ocidentais são Caribe, né? As ilhas britânicas do Caribe jogam como se fosse uma seleção única no cricket. E é uma das melhores seleções do mundo. E naquela época dos anos 70 era a melhor seleção do mundo,
tornando talvez a melhor seleção da história do cricket. E a seleção das Índias Ocidentais foi até lá. O governo sul-africano, inclusive, emitiu um documento em que tornou os jogadores brancos honorários, olha o tamanho do absurdo, né? Tornou os jogadores brancos honorários para que eles pudessem entrar num estádio de brancos e jogar contra a seleção sul-africana, que era composta por brancos na época. Houve toda uma polêmica sobre o que fazer com isso, né? Se eles estavam fechando os olhos para o apartheid, se eles estavam apoiando um evento realizado por um regime racista, e outra versão era, eles estavam indo lá para meter um cacete nos caras e chegar e mostrar para os brancos racistas que os negros podiam jogar cricket e dar um pau neles. Foi até a versão que muitos jogadores defenderam. E muitos jogadores negros defenderam das Índias Ocidentais defenderam essa versão na época. Então é uma questão polêmica, acho que, e daí acho que não existe uma regra clara, acho que cada indivíduo deve saber como ele quer registrar a sua reação a isso. Tá? A do Marega era de sair de campo. Então ele quer sair de campo. Acho que a gente não tem que ficar contestando a vontade dele. Mas eu não culpo completamente os jogadores do Porto que tentaram conversar com ele. E eu não culpo não porque eu acho que eles deveriam ter feito isso, mas porque eu acho que as autoridades do futebol precisam trabalhar melhor nisso e dar mais condições para os jogadores que sofrerem racismo se manifestarem contra isso e que a reação em campo, a reação no momento seja mais enérgica, porque atualmente a regra, a orientação da FIFA é: o árbitro vai lá, comunica os dois times, principalmente o time da casa ou o time que normalmente é da casa, mas pode acontecer no setor de visitante, né? Mas assim, o time cuja torcida está realizando aquelas manifestações informa que, tá registrado manifestação racista, vai entrar na súmula, o time pode ser punido depois, mas no jogo tá registrado, primeiro o jogo para por causa de uma manifestação. Se ela se repetir, o juiz tem a prerrogativa de encerrar o jogo naquele momento, no momento em que a questão se repetir. Bom, até agora não aconteceu, porque também assim, o árbitro faz isso, e já aconteceu algumas vezes o árbitro registrar o ato racista, avisar todo mundo, tudo, o jogo para, mas assim, daí, e o árbitro vai fazer isso de novo? Muitas vezes não faz, mesmo os atos às vezes voltam a se repetir, mas o árbitro finge que não tá vendo, o jogo já tá acabando, deixa terminar, e não acontece nada. Entendeu? A reação em campo é muito importante, porque a reação em campo pode fazer esse torcedor babaca sentir no momento as consequências do que ele está fazendo. E, inclusive, ajudando a botar os torcedores que não são racistas e não tem nada a ver com isso, às vezes são até contra e sofrem por estar dividindo espaço com os racistas, e dá a eles motivos também para reagirem e tentarem, eles próprios, de dentro da arquibancada, tentarem já iniciar um processo de acabar com isso, de combater isso até de dentro da arquibancada. Por exemplo, no futebol brasileiro, uma coisa que acontecia com certa frequência era o torcedor começar a tirar coisa no gramado, né, para acertar jogador do time adversário. Como é que parou? O time começou a perder mano de campo. E daí, quando começou a perder mano de campo, o que começou a acontecer? Quando começou a perder mano de campo, mais o STJD passou a adotar como padrão que, caso o clube conseguisse identificar o indivíduo que atirou o objeto no gramado e conseguisse pegar aquele cara, o time não seria punido, porque o indivíduo já foi punido, o indivíduo responsável já foi punido. O que começou a acontecer? Quando algum babaca vai lá e atira alguma coisa no gramado, os torcedores em volta dele já pegam o cara e mandam pra segurança do clube. Falam: este cara aqui que atirou o negócio, levem ele. E daí o clube escapa da punição, né? Se começar a acontecer coisa assim, se as reações ao racismo começarem a serem fortes o suficiente, de repente a gente já começa a ver alguma coisa assim também. Porque todo mundo tem que se unir, não é só o jogador negro que tem que se manifestar, a vítima do racismo tem que se manifestar, e não são só os companheiros dele, todo mundo tem que saber qual é o seu papel naquele momento. E para isso tem que vir, eles têm que ter mais segurança do que vai acontecer,
Por exemplo, no caso dos jogadores do Porto, daí o Marega resolve sair de campo, daí ele vai lá e já toma amarelo. Você já vê como assim, as regras do jogo, né, as orientações, já induzem o jogador a se sentir acuado. Porque quando o árbitro idiota vai lá e dá um cartão amarelo pro jogador por reclamar de racismo, o árbitro ele tá seguindo a regra. A regra é, se o jogador brigar com a torcida, amarelo nele. Agora, esse é um caso especial. E o árbitro tem que entender isso, porque quando ele vai lá e dá um amarelo pro Marega, ele tá dizendo pro Marega, cala a boca, você não tem direito de reclamar que você tá sendo vítima de racismo. Esse é o recado, que foi o que aconteceu com o Tyson no jogo lá do Shakhtar Donetsk na Ucrânia. Então, quando o árbitro faz isso, as autoridades, as orientações, e mesmo que indiretamente, já vão tentando coibir a reação e não coibir o ato. Daí, digamos que o Marega quer sair. E daí o Marega resolve sair. E os jogadores do Porto resolvem sair junto. E falou, eu não jogo mais, eu não vou jogar em solidariedade ao meu companheiro. Eles deveriam ter feito isso? Eu acho que sim, seria legal. Agora, o que vai acontecer se eles fazem isso? Os jogadores eles vão ter a segurança de que haverá apoio pós-jogo ao ato deles? Ou eles serão suspensos? Ou o Porto será considerado derrotado. Eles podem falar, mas que se dane, que perca o jogo, isso é mais importante. Eu também acho, mas o jogador na hora, ele fica achando que, por exemplo, se ele perde o título por causa desses pontos e o campeonato está apertado, a torcida do Porto pode se voltar contra eles, não que a torcida do Porto, e eu não estou nem acusando a torcida do Porto, mas na cabeça ele pensa, mas se de repente eu perco o título por causa desse jogo, a torcida pode se voltar contra o que a gente fez, podem falar, porque vocês saíram do campo aquela hora. Eles podem achar que eles vão receber punições também. Essas punições podem pesar para eles, podem pesar para o time, para o clube, entendeu? Então tem que ter um apoio de todas as instituições. Então, por exemplo, se o Porto chegar e falar para o elenco, falar, próxima vez que acontecer, o Marega quiser sair, ele sai e todo mundo sai. E eu acho que seria lindo. E daí é aquela coisa, as autoridades, os dirigentes, vindo de cima a ordem, porque exigir que o jogador tome a decisão por conta própria, mas sem saber se eles têm apoio para aquilo, é um pouco cruel. Ainda que seja bonito do ponto de vista da filosofia da coisa, do conceito, seja muito bonito, não dá para exigir também que todo mundo seja herói, né? Tem gente que não está pronta para isso. Agora, se tiver um apoio de cima, por exemplo, se o Porto chegar e falar, a próxima vez que acontecer, sai todo mundo. Daí, e se perder pro jogo? Se perder o jogo, a gente aceita a derrota, mas a gente vai falar, o Porto está sendo prejudicado porque estamos combatendo o racismo. E daí você está jogando em cima da Liga Portuguesa ou da Justiça Desportiva Portuguesa o fato de estar tirando pontos de um time porque esse time foi vítima de racismo. Será que as autoridades portuguesas vão arcar com isso? Ou as autoridades italianas, no caso de um jogo do campeonato italiano que tenha acontecido, ou da Espanha, ou do leste europeu? Quer dizer, mas assim, será que vão arcar com isso? Ficar com essa repercussão internacional? Ficar com essa imagem de que é da liga que derrotou um time, que deu derrota para um time, porque ele foi vítima de racismo? Será? O Porto tem força para isso. Se fosse o contrário, o Vitória de Guimarães, que é um clube menor, com menos poder, tudo, sendo vítima de... talvez fosse mais difícil. Mas o Porto é grande demais. O Porto pode comprar essa briga. Então, se de repente o Porto, a imprensa da cidade do Porto, a comissão técnica começassem a encampar essa ideia, próxima vez todo mundo sai de campo, e se perder, perdeu. Só que eu quero ver quem é que vai ter coragem de dizer que o Porto perdeu um título porque foi vítima de racismo. Quem vai ter coragem de chegar e tirar os pontos de um título que a gente estava ganhando e perde porque o outro time praticou racismo. Vocês querem arcar com isso? E isso vale para todos. Daí o Benfica, o Sporting também vão se ver. Putz, será que o Benfica quer fazer com que de repente um título que poderia ser muito limpo do Benfica, o Benfica é líder do campeonato, que o título muito limpo do Benfica, de repente tem gente que conteste o Benfica que não tem culpa nenhuma
cima disso, neste caso, que tem gente que fale que o Benfica só ganhou porque o Porto perdeu o título porque foi vítima de racismo, o Benfica não tem interesse nisso também, né? O Benfica também tem interesse no campeonato jogado normalmente, como todo mundo deveria ter, né? Então as autoridades têm que comprar essa briga e falar, e aí sim os jogadores terem a segurança de apoiar o seu companheiro e deixar o campo. Então acho que é uma coisa que seria necessária, porque no momento em que jogos começarem a parar por causa disso e times começarem a perder jogos porque a torcida foi racista, não é só perder mando de campo, não é só multa, porque multa o torcedor muitas vezes não sente, porque o seu clube foi multado e no final das contas não faz muita diferença na vida do torcedor. Mesmo perder mando de campo, ter que jogar com o portão fechado, alguma coisa assim, muito torcedor não tá nem aí. Agora, se o jogo para na hora e o time perde o jogo, e eventualmente perde até um jogo que ele tá ganhando, aí a coisa já começa a mudar, porque ele começa a sentir o efeito imediato daquilo. E daí, de repente, vai ter mais... O próprio clube começa a parar de passar pano, e muito clube passa pano pra isso. E eu tô falando isso que assim, eu sou torcedor do... Né, no futebol eu sou torcedor do Verona, já falei disso, fiz um vídeo falando sobre como eu me sinto como torcedor do Verona, vendo que a torcida do meu clube e a diretoria do meu clube... a torcida do meu clube pratica racismo e a diretoria do meu clube passa pano pra isso. Eu me sinto completamente desconfortável com isso. É um conflito interno que eu vivo, e imagino que muito torcedor do Vitória de Guimarães está sentindo isso, porque falar que a torcida do Vitória de Guimarães é racista, não, foram uns filhos da puta lá que foram, e tem muito torcedor do Vitória de Guimarães que não tem nada a ver com isso, é contra isso e gostaria de combater, então que eles tenham mais armas para combater, então que eles tenham mais motivação e mais apoio institucional para eles também combaterem, e isso começa a combater no ato, no momento, não é só jogar para o tribunal, não é só jogar para depois, porque daí parece distante, as pessoas esquecem e vão continuar fazendo. Se na hora as pessoas já sentirem isso, já faz efeito. Se o jogo tiver que acabar, acaba o jogo, e o time perde os pontos daquele jogo, aí as coisas começam a mudar, e os dirigentes têm que dar apoio também para o árbitro fazer isso, porque também eu imagino que alguns árbitros façam isso, não façam nada, porque eles são idiotas, porque às vezes são coniventes, mas alguns talvez façam porque eles têm medo de eventuais repercussões de um ato corajoso, de um ato ousado de acabar um jogo por causa de racismo e começar a ser perseguido por torcedores daqui ou dali, né? Então todas as instituições têm que se voltar para induzir ações que combatam o racismo já na hora em que o jogo aconteça. E daí, se o Marega quer continuar em campo para acabar com o adversário, ou se ele quer sair do campo porque ele não suporta aquilo, é um direito dele, ele escolhe, e eu acho que todo mundo tem que apoiar qualquer que seja essa decisão. E todo mundo tem que ter o poder aí de apoiar a decisão e de levá-la para frente, para que aí sim a gente comece a ver alguma coisa acontecendo, porque do jeito que tá, não tá mudando nada, e aí a gente percebe isso, e na verdade não é que não tá mudando nada, tá até piorando, tá? Mas é isso, então, se vocês gostaram, dá um joinha, se não gostaram, dá um... se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto, tá bom? E assim, olha lá o que vocês vão escrever, tá? Um abraço e até mais.